Alô, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas seja o horário que for, que você esteja sempre vibrando em alta frequência para mais. Uma das nossas, vamos, resumo aqui, né? E como ficou o nosso resultado aí de Loto Fácil, Mega Sena, nos nossos palpites magnéticos, nossos palpites comuns nesse final de semana. Mas antes da gente, né, falar aqui sobre a Loto Fácil, eu quero deixar claro para vocês que eu vou apresentar, na realidade, a Mega Sena primeiro, tá? Mega Sena primeiro. Por quê? Porque a Mega Sena é mais rápida e a Loto Fácil. Quero colocar vários detalhes aqui para vocês também. E tem surpresa, tá? Tem surpresa aí. Vou dar uma dica boa, inclusive, para quem vai fazer jogo da Loto Fácil hoje, né, vale a pena ficar até o final do vídeo para poder entender alguns conceitos aí, beleza? Mas vamos lá. Ó, nessa Mega Sena, a gente trouxe o palpite magnético no sábado, né? Pra de sábado, com 9 ou 11. E o resultado ficou dessa forma aí, né? Vou dar um zoom aqui no nosso resultado, né? Nosso jogo, na realidade. Ó, então tá aí, né? O resultado ficou, ó, 54, né? 59, 32, 56, 23, 27. Wilson, poxa, você não acertou, né? Mas, gente, ó, vamos lá, né? Agora vamos. O que o palpite magnético é, né? Ele é a aproximação daquilo que pode surgir e até resultado, né? Lembra que no último resultado da Mega Sena, e inclusive esse palpite eu nem sabia qual era o resultado da última Mega Sena de quinta-feira, porque eu fiquei focado nas questões da Loto Fácil, né? Então não olhei nada. Inclusive, vou estar falando, né, daqui a pouco sobre o resultado da Loto Fácil também. Não comentei ontem, porque eu tive umas coisas para fazer, acabei não deixando para fazer hoje. Então, assim, ó, o 7, as únicas duas dezenas que eu considero que ficou distante do resultado foi o 7 e o 18, tá? Mas a gente vai ver aqui, ó, o 21, bem próximo aqui do 23, tava na linha, né? O 34 também, ó, né? Antes, depois do 32 e também bem próximo também do 23 e também na mesma coluna do 54, né? O 47. O 47 tá, ficou na mesma coluna do nosso 20, do 27, né, que saiu. E o 53, né, aqui, ó, antes do 54, na mesma coluna do 23. Então a gente teve o 21, 34, 47 e o 53 muito próximo do palpite, do resultado, né? Então quem utilizou o nosso palpite magnético para tanto para fazer sua aposta como para poder fazer a sua, né, sondagem ali em volta, esteve muito próximo de fechar uma premiação, ok? Então eu considero assim muito legal mesmo, tá? E lembrando, pessoal, que para essa semana eu vou fazer apenas, eu não sei se eu vou fazer revelação amanhã, trazer o palpite magnético amanhã na terça-feira, mas quinta-feira é certo da gente trazer o palpite magnético para a Mega Sena, beleza? E eu tô, né, me decidindo se eu vou fazer Loto Fácil todos os dias ou não, né? Porque se a gente for fazer, a gente não vai fazer palpite magnético no Loto Fácil, mas sim apenas trazendo as considerações do estudo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, né, como é que ficou isso daí, né? Deixa eu só tirar aqui para poder ficar melhor, né? Vamos lá aqui, ó. Então, o resultado, né, da Loto Fácil foi esse aí, tá? Esse foi o resultado da Loto Fácil. Eu estou colocando em ordem crescente, em ordem de sorteio, né? Nas duas ordens. Então foi esse aí, tá aí. Eu já conferi, então, o nosso jogo também, né? Conferi aqui nossa aposta em relação ao, deixa eu só tirar um pouco diminuir um pouco aqui a dado, colocar ele mais aqui de lado, vamos ver aqui para cima também, né? Deixa eu colocar aqui para baixo aqui, colocar aqui do lado. Pronto, eu coloquei o palpite aqui o resultado aqui do lado, então tá aí do lado. Bom, lembrando, né? Então, isso foi na primeira revelação, eu até coloquei aqui do ladinho aqui, ó, tivemos três acertos, né? Na primeira revelação magnética, né? Palpite magnético.
A segunda revelação foi a melhor, né? Que teve 5 resultados. Aí a terceira teve 2 resultados, né? Lembra que a gente teve um primeiro palpite, né? A gente teve um primeiro palpite magnético. Eu falo com vocês. Isso aqui demonstra o quê? Demonstra que quanto mais próximo tiver do resultado, ou tiver do sorteio, melhor ou melhor, acredito eu, que a gente fique com esse palpite magnético. Você vê que na Mega Sena, por exemplo, que eu fiz no sábado pela manhã, né, tivemos muito próximo ali. E claro que você tem dois pontos aqui em consideração, né? O primeiro ponto é o fato de estar próximo do dia, e o outro ponto é você também realmente está em fase, né? E a gente já tem um vídeo aqui no canal que fala como você pode entrar em fase, como você vai fazer a afirmação positiva, a técnica do travesseiro, os 17 segundos, a visualização e o script. Claro que a gente vai gravar mais um vídeo também ainda essa semana, mais técnico para poder fechar aquelas 21 práticas, né? Mas aqui, o nosso primeiro palpite, alguém vai, poxa, ficou longe pra caramba, acertou só 7. Não, a questão aqui nem a gente sabe, eu já sabia que poderia acontecer tal coisa. Inclusive, lembra que eu até marquei com X aqui, ó, 3 dezenas que não podia vir, 4, 18 e 11, que ficou um pouco obscuro, eu não consegui ver direito. E o 3, né, eu coloquei o 3 aqui, mas eu acho que poderia ter sido o 4. Então eu já tinha mais ou menos a ideia que eu poderia errar até 4 dezenas, né, mas acabei errando um pouco mais de que 4, né? E ficou um pouco de fora aí. Mas o palpite realmente era uma dica, né? Magnética. Mas agora o segundo com 18 dezenas, a gente acertou 10 pontos. Ah, os 10 pontos em 18. Mas lembrando que esse segundo aqui foi o melhor, né? 5 em 6. 5 e 6 é muito bom. 3 em 6 também não é ruim. Ficou ruim foi o terceiro, que eu acho que não sei, talvez porque eu tenha ficado um pouco ansioso, muita coisa que estava acontecendo, por isso que eu falo, tudo para fazer tem que ser com bastante relaxamento, ok? E aí, dito isso, né, a gente pode trazer aqui, então, é, eu vou apagar aqui essas duas primeiras, eu vou colocar só a outra, que já está corrigida, né, conferida ali, então não tem necessidade, só conferir mesmo, ó. Então lembra, das 10 apostas, essas apostas são com base aqui, né? Deixa eu trocar, até vou trocar essa imagem aqui só para vocês. Não, vou trocar não. Depois eu falo para vocês, né? Mas essas apostas aqui, lembra que foi com base naquele método que eu trouxe, né? E aí aqui a gente já teve o que, ó? Essas foram as primeiras três. Lembrando, aqui eu marquei em vermelho. Onde está em vermelho é porque o fundo é amarelo, né? E aí, para não fazer uma confusão, né, ali, eu tenho que ficar fazendo um monte de coisa, eu pintei em vermelho o resultado aqui, e aqui embaixo, onde não estava em amarelo, por que eu tô falando? Porque amarelo eram as 15 dezenas que eu escolhi, né, para poder fazer a aposta aqui, né? Mas né, aonde está, por exemplo, o pretinho, né, aqui ó, o 8, primeiro aqui, na primeira aposta, 16. Ah, não, é isso mesmo. O 16, né? Não estava, não apareceu no nosso. As azuis aqui são todas as que eu tinha no palpite magnético lá, né? Tá? E as que estão em preta que estavam fora do palpite magnético, tanto aqui embaixo como em cima. Então vocês vão ver que aqui na primeira aposta, né? As amarelas acertaram, as amarelas acertaram 10 dezenas, né? Sendo que dessas 10, deixa eu ver, 2, 4, 6, 4, 7. 7 delas estavam dentro do palpite magnético, né? Ficaram 3 de fora. Eu acho que tem um errado com isso aqui. Não tá contando lá não, tá, gente? Ah, não. Eu tenho uma coisa errada aqui. Mas ele não foi sorteado. Não, não, não. Tava sim. Tava mesmo sorteado. As dezenas sorteadas. Eu que tô fazendo confusão aqui. Cara.
Mas assim, então das dezenas que foram sorteadas, né, foram essas 7 aqui, né? E lembrando que a gente teve 10 no nosso palpite magnético lá das 18, né? E aqui embaixo a gente teve mais 3. Então, ó, das 21 dezenas que teve aqui nesse primeiro aposta, se eu for considerar todas as 21, a gente teve 13 acertos. Se eu considerar apenas as 15 primeiras que eu escolhi, a gente teve 10 acertos, né? E aí lembra que eu comentei com vocês, né, que vocês poderiam pegar algumas dessas que eu tenho amarelo e alternar por uma dessas aqui, ou por essas aqui que tá aqui do lado aqui, ó, né, onde está o 2, o 17, o 21 e o 24, inclusive o 17 e o 21 pintado de vermelho. Então vocês poderiam alternar por essas outras aqui, né? E aí vocês vão ver que no segundo palpite também, que a gente trouxe, né, com base ao estudo lá, a gente, lembrando, mais uma vez, as que está em vermelho aqui é o acerto, aqui embaixo o que está em laranja é o que está em acerto, né? Pintei assim para não fazer confusão, eu poderia pintar de vermelho também, mas aí eu ia perder aqui a quantidade de dezenas, né? Que aqui, por exemplo, ó, a gente acertou das amarelas 9, né? E aqui embaixo 5. Então das 23 aqui desse grupo aqui, ó, veio 14. Apenas uma daquelas. Aí lembra que eu comentei com vocês, gente? Quando tem menos dezenas pode utilizar, né? Então tinha no 19, 21, acabou vindo. E aqui, no caso, a gente teve 11 pontos aqui nessa terceira aposta. Das 15 que a gente escolheu primárias, acertamos 11, né? Teve um 11. Já foi bem, já foi positivo, né? E a gente teve nenhum escolhido. Então, das 25 aqui, as 15 primeiras veio com 11 pontos. E ficou aí os outros 4 pontos ficaram, né? Deixa agora eu vou ter que trocar aqui o banner, porque eu não quero colocar muita imagem aqui. Vou ficar rapidinho. Só pra gente hum, continuar aqui. O 2. Então, ó. Aí agora a quarta aposta, né? A quarta aposta também. Das 18, aí são só 18 dezenas. Aqui ficou bem legal. 18 dezenas. A gente teve 9 acertos nas 15 primeiras, né? Que está pintado em vermelho. E as 3 últimas, a gente teve mais um acerto. Fechando um total de 10 em 18, né? Mais ou menos igual aquele nosso palpite magnético lá. Aqui no quinto também a gente teve um melhor acerto, ó. Em 18 também. Também tem 18 dezenas aqui. Das 18, acertamos 10. Aí já foi melhor. E das 3 que ficaram de fora, né? O 3, 1 e os 8 veio duas. Então, quer dizer, no total dos 18, veio 12, né? Já teve ali uma pontuação, né? Teve 18 acertos, tá? E 3 ficaram excluídas, né? Que teve muito fora, né? Das 3 excluídas veio duas. E aqui no quarto palpite que a gente tinha 24, também fechou muito bem, né? Porque das 15 primeiras a gente testou 10 e as que ficaram excluídas, né? Que eram 10 dezenas. Não era 10 dezenas, era 9, né? E 9 gente, eu coloquei 10 aqui, mas não é 10, não é 9, tá? Das 9 veio 5, né? Então poderia se alterar das 15 primeiro aqui, podia fazer alterações e tal. Mas no total de 24 veio 25. Aí também não mudou muita coisa. Eu tô passando aqui, gente, isso pra vocês, porque é importante a gente passar. Não adianta eu querer agora pegar e falar, não, só porque a gente. Né, porque eu concordo que nós queremos acertos, claro, com certeza. Entendeu? Mas lembrando que isso aqui são métodos, né? Então pode dar muito bom, pode não dar muito bom, né? Agora, esse outro aqui, né? Agora as últimas quatro, né? Aqui no 7 a gente teve no total de 22 dezenas que tinha aqui, que os fora, né? Ficaram aqui. Peraí, galera.
Dá pra ver. O que tem aqui, ó? Bom, aqui, ó, das 24, né? As 15 primeiras nós acertamos 10. Das 7 que ficaram excluídas veio 3, né? E as 3 que ficaram de fora, né, veio 2, né? Então, por exemplo, se a gente pegar tivesse trocado as 3 de fora com 3 de dentro, teria dado mais resultado. A segunda aposta também, por isso que eu sempre falei, as primeiras, apesar que no segundo bloco ali, a que deu pontuação foi a terceira aposta, né? Ainda continuo apostando nas primeiras aqui, sempre são melhores. Aqui nós tínhamos 21, diminuiu. Né? Aí das 15 primeiras a gente acertou também 10, né? Das 6 que ficaram excluídas veio 3. E das 4 que ficaram de fora, não apareceu aqui, né? Natal, veio 2. Né? Então tivemos 13 acertos no total de. E aqui embaixo a gente teve 20. Na nona aposta que a gente teve 20 apenas. As 15 primeiras acertamos 9. Das 5 que ficaram excluídas a gente veio 3. Das outras 5 que ficaram de fora veio mais 3. Então, mas no total aqui das 20, tivemos então 12 acertos. E aqui embaixo, ó, esse último aqui, a décima aposta também com 21 dezenas, teve 21 dezenas. Das 15 primeiras a gente acertou 9 e as 6 que ficou de fora veio 4. Que ficaram excluídas na realidade, a gente tá aqui embaixo, aqui, laranja. Veio 4. E as 4 que ficaram de fora veio mais 2. Mas aí totalizando nas 21, com 13 acertos. Beleza? Então assim ficou a nossa Loto Fácil, tá? Agora, vamos lá, né? Eu vou fazer uma outra amostragem para vocês aqui, como é que ficou a tabela, lembra a nossa tabela matemática para resultado na Loto Fácil? Então, dei um print dela aqui, vou postar para vocês em primeira mão. Eu detalhezinho aqui. Eu fiz ela em 2 vezes, tá? Por quê? Porque como ela é um pouco grande, eu queria deixar os números bem interessantes, eu acabei. Porque o que vale para nós mesmos é esse conteúdo aqui da coluna fixa, da coluna variável e alternativa, alternadas, né? Alternadas eu não coloquei aqui, eu só deixei direto. Inclusive isso aqui vale para hoje, né? Isso aqui eu estava olhando, eu fiz o cálculo agora e até mudar aqui, né? Ia até mudar, mas depois eu acabei não mudando. Isso aqui vale também para hoje, tá? Inclusive no próximo agora vai ter o número do concurso aqui da região. Depois que do resultado aqui, antes do cálculo, vai ter o número do concurso. Então, aqui o resultado foi aplicado. Aqui não na coluna em azul, mas na coluna em verde, azul mais claro, foi aplicado. E a gente teve aqui, ó, na segunda aqui a gente teve 7 acertos em 9, tendo 5 acertos, né, entre as 6 verdes e 2 acertos aqui no cálculo variável. Então a gente tem o cálculo fixo, tá, e o cálculo variável. O cálculo variável vai ser as 3 colunas aqui em azul claro, né? E o cálculo fixo vai ser essas em verdes por aqui. E aqui eu deixei amarelo, né? Porque é para você colocar 6 dezenas. Então no concurso passado a gente tá todo o roteiro aqui, ó, né? Como é que foi o acerto. E como para esse concurso o cálculo ainda somou 204, permanece as mesmas diretrizes, não muda, né? Então você pode tanto, por exemplo, pegar posições onde teve mais acertos. Se você pegar aqui, ó, a segunda linha aqui, inclusive vou numerar aqui depois, vou colocar um númerozinho aqui, ó, em branco, só para ficar melhor. Linha, colocar L1, L2, entendeu? Então, na linha 2 aqui, por exemplo, a gente teve 7 acertos. Então, é uma possibilidade que no próximo concurso possa vir aqui, ó. A gente teve a linha 2, 3 e 4 com mais de 6 acertos. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque se eu consigo acertar 6 aqui e 6 aqui, eu faço 12 pontos. Entendeu? Então, eu estou levando em consideração 6 acertos ser um acerto bom. Porque você pode chegar até 12 pontos, tá? Até 5 também vale a pena, porque aí ficaria 6 acertos no lado de cá. O que você pode fazer, por exemplo, ó, aqui eu posso fazer dessa forma.
Se eu quiser fazer todos os jogos, eu posso pegar as linhas de baixo e jogar para cima. Por exemplo, aqui eu tenho ó, 5, 25, 12, 8, 7, 10, 20, 4 e o 24. Eu posso pegar as dezenas que estão aqui embaixo e não estão aqui em cima, colocar elas aqui. Por exemplo, ó, o 6. O 6 não está aqui. Eu poderia acrescentar o 6 aqui. 5. O 5 já está. Não considero. O 11. Né? O 11 não está. Então eu posso colocar aqui. Vai para 2. O 20. O 20 já está. 14. Ó, o 14 não está. Então o 14 eu posso acrescentar aqui. Né? O 23 também não está. Posso acrescentar aqui. Seria uma quarta dezena. O 4 tá, né? O 8 também e o 12 também. Aí eu pegaria, para poder acabar de complementar, eu pegaria a linha de baixo. Então, 16. Como... Ó, o 16 não está. Poderia usar ele como quinta dezena, né? E aí eu poderia vir aqui, ó. O 12 tá, né? Nas linhas de cima. O 10 também. 14. O 14 já tá, colocamos lá, né? 7. Ó, 21 não está. Poderia trazer o 21 e fechar aqui a sexta dezena. E aí, se você calcular, por exemplo, se eu fechasse isso aqui, eu teria então, além das 4 ali, eu teria mais uma, né? Eu teria duas, três, né? 4, 5, né? Teria 5, fecharia 9 dezenas, 9 acertos, né? E aí, se eu pego agora esse com 7 aqui, e vou fazer a mesma coisa, por exemplo. Eu não tenho o 16 aqui, então o 16 viria para cá. O 12, 12 eu tenho. O 10, não tenho, então o 10 viria para cá. 14, tenho. 5, tenho. O 7, não, então o 7 viria para cá. Ó, 21, não tem, então viria o 21 para cá. 4 dezenas. Né? O 9, não está, então o 9 viria para cá. 5 dezenas. 18, não está, então viria para cá o 18. Então, ó, eu teria então aqui já de acerto, ó, que, tá que não está. Ó, o 12, o 21 e o 9, né? Já estaria fazendo 10 pontos, né? E vai chegar uma hora que você vai colocar uma sequência aqui, né? Que não está em cima e está aqui embaixo, entendeu? E você pode fechar uma pontuação, 12, 13, vai depender. Ou então você pode fazer uma variação também, né? Pode colocar outras coisas. Mas a tabela vai seguir essa aí, tá? O segundo bloco da tabela, deixa eu pôr para vocês aqui, o segundo bloco. Se for o primeiro, né? Ela é uma. Você pode optar por. A gente pode optar tanto por trabalhar às 25 ou pode optar por trabalhar apenas com 15, tá? Pode optar por 15 também. A gente pode optar por 15. Tá dando um total de 25, tá? Então, tô deixando aí para vocês aí, ó. A gente teve vários acertos, né? Onde está marcado com X aqui é onde era a linha do resultado do concurso anterior, né? Que é o concurso do cálculo. Então, para o concurso atual, a gente colocaria as linhas, né, do concurso atual, ó, marcaria com X, utilizaria as linhas do concurso atual, né? E aí a gente tem várias formas de fazer isso, né? Que, por exemplo, pegar sempre essas últimas partes aqui seria sempre muito interessante, porque é bem provável que às vezes as dezenas que estão aqui nessas últimas partes não estão naquelas partes. Então, lembrando que veio até aqui nessa ponta, beleza? Então, gente, é isso aí, né? O resultado que a gente teve. Não vou me delongar mais aqui com vocês, né, tal. E eu quero lembrar para vocês que a gente tem uns. Tô fazendo essa série de vídeo, né? De 21 práticas, né? Para a gente fechar nossa técnica de manifestação, tá? Já temos 7 vídeos aí no canal. Então, esses vídeos aqui que a gente, ou inclusive, tá fazendo os e-books também. Tá fazendo os e-books. Ó, a gente já tem o vídeo da técnica da afirmação. Tá? A gente tem também o vídeo da técnica do travesseiro, tá bom?
Eu vou deixar alguns cards aqui, links. Vocês podem procurar no canal que vocês vão encontrar. A gente também tem o vídeo da técnica dos 7 segundos no canal. A gente também tem a técnica, o vídeo da técnica da gratidão diária, beleza? Que explica, né, por que e tal, como se fazer. A gente tem também a técnica do pivô, que eu acho que é uma técnica muito importante para você eliminar autossabotagem, né? Autossabotagem que realmente dificulta a nossa vida no dia a dia, né? Não esperar mais. E também a gente tem um vídeo sobre a visualização criativa, né? E o último vídeo que eu fiz foi o método da roteirização, que é o scripting. Você escrever o seu desejo, sua história, beleza? Então, são 7 vídeos que a gente já tem. Eu vou continuar fazendo até fechar as 21 práticas para a gente formular toda a técnica de manifestação. Então, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, o que você achou. Qual o seu acerto, se os palpites que a gente trouxe para vocês ajudou, né? Porque a gente sempre fala, né? Além do palpite, traz, é importante você também usar o palpite como base de ancoramento, né? Para você buscar formular outros dados ali. Mas o importante é a gente realmente buscar manifestar utilizando as nossas técnicas, ok? Então, mais uma vez, gratidão aí pela participação. Deixe seu like, seu comentário, que é os seus acertos, como é que foi, se você está gostando. E, né, não esquece de compartilhar o canal, né, com mais pessoas para a gente crescer aí. Ok, gente? Obrigado aí. E amanhã, pela manhã, vou ver. Se der, eu faço a manifestação para a Mega Sena. Se não, a gente deixa para quinta-feira. E lembrando, a tabelinha que eu mostrei aqui no final da Mega Sena, da Loto Fácil, serve para hoje. Então, se você quiser pegar aquelas 9 dezenas ali, tem 25 linhas com 9 dezenas, você pode escolher aquelas que estão próximas do X ali e está bem, beleza? Depois eu posso postar num grupo, vou rolar um grupo depois para a gente fazer isso. Ok? Mais uma vez, gratidão a todos, desejo todo sucesso e até o próximo vídeo.